Meu nome é Carlos Eduardo Brefuri Pinheiro e desde 2018 eu sou membro da Academia Araçatubense de Letras. Minha paixão pela leitura começou desde cedo, ainda na fase escolar, o que me levou na época da faculdade a optar pelo curso de letras, que eu fiz aqui em Araçatuba também. Durante o curso, o meu maior interesse era pelas disciplinas da parte de literatura. E concluído o curso de letras, eu parti para os estudos de pós-graduação. Em 2001, eu comecei o mestrado em São José do Rio Preto, na área de teoria literária, trabalhando com a poesia de um poeta sul-mato-grossense, muito conhecido na atualidade, que é Manoel de Barros, falecido aí há alguns anos. Depois de um tempo, eu comecei o doutorado na USP, trabalhando de novo com a obra de Manoel de Barros. E na sequência, ainda na USP, concluído o doutorado, eu passei a me dedicar aos estudos da obra de Clarice Lispector, sobre quem eu fiz o meu projeto de pós-doutorado. Tanto as minhas pesquisas de doutorado quanto de pós-doutorado foram publicadas e essas publicações me levaram então para a Academia Araçatubense de Letras. O professor Tito Damaso me convidou para integrar aí o grupo dos acadêmicos, do qual eu faço parte então desde 2018. Eu creio que um dos trabalhos mais relevantes que eu desenvolvi até hoje, junto à Academia Araçatubense, seja o Clube do Livro, que é um encontro mensal, não só de escritores, de acadêmicos, mas aberto à população em geral, com o intuito de fomentar a leitura. Então é um clube em que nós nos encontramos uma vez por mês para debater, para discutir um texto literário, previamente escolhido e compartilhado ali entre os integrantes do grupo. Fora outros eventos, outras atividades que a academia desenvolve e que procuram aí trazer para a sociedade araçatubense, o público em geral aqui da cidade de Araçatuba, esse gosto e esse amor pela leitura, pela literatura que todos nós acadêmicos compartilhamos. Atualmente eu sou coordenador pedagógico, mas já desenvolvi aí trabalhos de docência, tanto no ensino fundamental quanto no ambiente acadêmico. Já fui professor do curso de letras aqui da Unitoledo, trabalhei com pessoal da pós-graduação e atualmente meu trabalho se concentra na parte de coordenação para os estudantes aí da educação básica. Eu penso que para nós entendermos melhor a Semana de Arte Moderna de 1922 e o que ela representou para a cultura, em especial para a literatura brasileira, nós precisamos voltar aí alguns anos no tempo. 1917 é um ano decisivo dentro desse contexto histórico e cultural da semana, porque é nesse ano que Mário de Andrade e Oswald de Andrade vão se conhecer e vão se tornar grandes amigos. Em um determinado evento, Mário está proferindo uma palestra e o Oswald se encanta de tal forma com as palavras do Mário, Oswald na época estava ali na plateia como jornalista, que inclusive briga com outros jornalistas ali presentes para conseguir o texto, o manuscrito do Mário para publicar. O Mário se encanta com aquela atitude do Oswald e a partir dali os dois vão ter uma amizade bastante produtiva e bastante duradoura, pelo menos até o final da década de 20, quando há um rompimento aí entre ambos. Mas o ano de 1917 também é importante porque uma jovem pintora, recém-chegada dos Estados Unidos, decide fazer uma exposição da sua obra, de até então, em São Paulo, que é Anita Malfatti. Uma exposição bastante controversa, que despertou aí
opiniões múltiplas, né, da crítica, da imprensa e da sociedade como um todo. O Mário visita a exposição da Anitta, se encanta com a obra, né, dessa jovem artista, com aquele modelo de arte expressionista, né, de vanguarda que a Anitta traz para o Brasil. E ali começa uma amizade entre eles, né? O Oswald também visita essa exposição, timidamente trava aí contato com a Anitta. Mas no final do ano de 17 há um evento singular. Monteiro Lobato, não se sabe se visitou a exposição de Anitta ou se mandou alguém em seu lugar, uma figura pública já conhecida, né, escritor, jornalista, ele escreve um longo texto para o jornal Estado de São Paulo, acabando com a exposição da Anitta, destruindo tudo aquilo que a Anitta pregava como arte moderna, falando que aquilo era um absurdo, que era um festival de loucura, um descalabro total. Isso machuca a Anitta de certa forma, mas também sensibiliza o Mário e o Oswald, que saem em defesa da sua então nova amiga. Para o bem ou para o mal, essa atitude do Lobato, né, se colocando contra essas artes de vanguarda, leva esse grupo a se unir em prol de uma perspectiva de mudança no cenário cultural brasileiro. Ou seja, Mário de Andrade, Anitta Malfatti e Oswald de Andrade vão formar aí o novo núcleo de interesse do cenário cultural paulistano. Ao longo dos anos, né, até a exposição de 22, esse grupo vai se fortalecendo, vão integrando aí esse grupo novos nomes como Di Cavalcanti, Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, entre outros, e não se sabe exatamente em que momento ou quem foi o idealizador da semana, porque as notícias dessa época são muito esparsas e os depoimentos são muito controversos. Chega-se à idealização, então, de uma semana de arte moderna, que seria uma exposição desses jovens artistas e também, junto com essa exposição, um festival litero-musical com palestras, com discursos, com declamação de poemas, com apresentações sinfônicas, para dar ao público brasileiro, em especial o público paulistano, um contato mais evidente com as novas propostas de arte que esses artistas estavam buscando aí uma forma de diálogo com as vanguardas europeias. A semana acontece, então, no Teatro Municipal de São Paulo. A exposição fica em cartaz de 11 a 18 de fevereiro de 1922. E esse grupo, então, percebe que precisa de alguns nomes mais conhecidos para chamar a atenção do público. Então, o primeiro ponto que eles questionam é quem vai encabeçar a semana? Quem é um nome de peso aí para que a gente possa trazer para o nosso grupo para dar credibilidade? Nesse momento, o almirante Graça Aranha está voltando da Europa, já uma figura pública muito conhecida, um diplomata, um escritor considerável. O grupo, então, convida o Graça Aranha para integrar ali o movimento. O Graça Aranha, então, conhece esse grupo de artistas, se encanta com essas ideias e topa o desafio aí de encabeçar a Semana de Arte Moderna. Tanto é que numa das notícias que saem nos jornais da época, no Correio Paulistano, o Graça Aranha aparece como o presidente da Semana de Arte Moderna. Já temos então um escritor de peso que vai fazer a palestra de abertura. Precisamos de mais alguns nomes. E aí eles convidam a pianista Guiomar Novaes, que é um grande fenômeno da música erudita da época, e também Heitor Villa-Lobos, que já é um nome de destaque aí dentro do cenário musical, mas que nunca havia se apresentado em São Paulo. E aí a semana está toda organizada. Como chegar ao Teatro Municipal? Esse grupo
entrava contato aí com algumas figuras, né, ilustres da época, ligadas aí à aristocracia cafeeira, sobretudo o Paulo Prado, que decide bancar o aluguel do Teatro Municipal, e de 11 a 18 de fevereiro nós vamos ter a exposição no saguão do Teatro Municipal. A exposição divide opiniões, então a Anitta já era uma figura conhecida desde o escândalo ali de 1917, por conta da sua exposição e do que o Lobato fala sobre ela, né? O Vitor Brecheret, que é um escultor já de destaque, né, início ainda de carreira, mas já com uma relevância cultural bastante interessante, também é uma figura muito buscada ali, né, dentro da exposição, as obras que ele coloca ali como destaque. E o que a crônica histórica nos relata é que aquelas obras chocaram, né? Nem todo mundo entendia a arte moderna, alguns acharam que era de mau gosto, outros acharam que era realmente algo muito interessante, mas o fato é que há depoimentos de que as pessoas escreviam bilhetes e colavam atrás das telas, principalmente dos quadros da Anitta, falando palavras de ofensa contra, não só contra a Anitta, né, mas contra aqueles artistas em geral. Então diz a crônica que foi um festival de bilhetinhos aí colados nessas obras, que depois eles tomaram como algo cômico, né, mas que na época, né, no momento ali, foi bastante chocante. Para além aí da questão da exposição, que ficou ali no saguão municipal de 11 a 18 de fevereiro, a gente tem que entender que a grande polêmica da semana foram as 3 noites de apresentação. Então, durante o dia, essa exposição ficava ali para quem quisesse visitar, e nas noites de 13, 15 e 17 foram organizados, então, os saraus, né? Na noite de 13 de fevereiro, há uma conferência de abertura, justamente com o Graça Aranha. Logo na sequência vem uma outra conferência com o Ronald Carvalho. E entre uma conferência e outra, há ali no palco do Municipal algumas apresentações musicais, principalmente das obras do Heitor Villa-Lobos, né, que foi, digamos assim, o músico mais apresentado ali durante as noites de festival. O problema maior, ou né, a polêmica maior, aconteceu na noite de 15 de fevereiro, a segunda noite da semana. Por quê? Era a noite reservada para os escritores. Então, o Menotti Del Picchia faz uma conferência de abertura falando sobre a literatura moderna, e na sequência houve a apresentação daquele grupo de jovens escritores. Então, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, o próprio Oswald leram trechos de suas obras. E é aí que a casa vem abaixo, né? Porque mal eles começaram a declamar seus poemas, os seus textos, a plateia começou a vaiar, começou a gritar, eles batiam os sapatos no assoalho de madeira. Então foi um verdadeiro pandemônio dentro do Teatro Municipal, algo como nunca aquela casa de espetáculos havia presenciado. O próprio Mário, numa das suas crônicas, fala que ele ali no palco, declamando poemas, presenciou uma vaia tamanha, uma algazarra tão grande que ele não conseguia entender o que o Paulo Prado falava para ele ali da primeira fileira de poltronas. Tamanha foi a balbúrdia. Essa segunda noite, toda essa polêmica, esse clima de vaias, de ofensas, acabou tendo um propósito, uma consequência positiva. Por quê? Porque colocou esse grupo de artistas na mídia. Quer dizer, a semana foi comentada, foi divulgada, foi muito criticada, mas eles conseguiram o que eles queriam de fato, que é trazer os ideais, os princípios, o panorama da arte moderna para a opinião pública. E mais importante, quer dizer, para alcançar o grande público. Então realmente foi uma semana de muitas polêmicas, os depoimentos são muito contraditórios, né? Se houve realmente ou não chuvas de tomates contra o Oswald de Andrade, se jogaram ou não batatas nele, se foi
o Oswald que pagou aos estudantes para que isso acontecesse, né? Também há essa ideia de que o Oswald, como um grande polemista, teria pago os estudantes para vaiar, para bater os sapatos ali nas frisas do municipal, para jogar tomate nele. Então, assim, são muitas informações truncadas, porque são vários depoimentos de pessoas ligadas à semana e cada um conta a história de uma forma. Quem idealizou, em que momento surgiu realmente a Semana de Arte Moderna, são questões que acabam ficando no segundo plano. O fato é, a semana, para o bem ou para o mal, foi um sucesso. Ela trouxe realmente essa discussão de uma arte moderna em oposição a uma arte acadêmica, passadista. E a partir daí, esse grupo então se fortalece e nós vamos ter ao longo da década de 20, né, essa chamada geração de 22, publicando suas grandes obras. É interessante a gente pensar no campo da literatura que até o momento da semana, né, quer dizer, até a realização do evento, nenhum deles tinha ainda uma obra de cunho modernista publicado. O primeiro livro considerado modernista ou moderno vai ser o Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, que é considerado aí o marco, né, o início da literatura modernista do Brasil. Depois, né, viram grandes obras como o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, o Serafim Ponte Grande, Memórias Sentimentais de João Miramar, também do Oswald de Andrade, do próprio Mário, Macunaíma, que vai ser lançada em 1928, que vai ser considerada a obra-prima da geração de 22. Então a semana é um ponto de partida para que esses escritores começassem a buscar ali ideais mais precisos de quais são as perspectivas estéticas, quais são as vertentes estéticas que nós vamos trabalhar a partir de agora. E me parece que o mais importante é essa ideia de construir uma identidade cultural para o povo brasileiro. O grande legado da geração de 22 é essa tendência, esse ideal de construir, de criar um imaginário cultural nacional. Quer dizer, o que é o Brasil? Quais são as bases dessa nossa identidade cultural nacional, que eles vão atrelar aí à linguagem popular, ao folclore, às várias manifestações das diferentes culturas, né, as manifestações indígenas, as manifestações africanas, as manifestações regionais, e desse caldo cultural saem aí as produções literárias, sempre ligadas a um grande projeto de pesquisa estética. Então é um momento muito rico na literatura brasileira em que consegue se unir a pesquisa estética à produção literária. E talvez de todos eles, quem levou isso mais a fundo e quem tem realmente uma obra vastíssima e ainda muito pouco conhecida sobre a cultura, sobre folclore, seja o Mário de Andrade, que é um escritor que é muito conhecido pelos seus poemas, pelas suas crônicas, pelos seus contos, mas que tem esse outro lado, de um grande ensaísta, de um grande divulgador do folclore e da cultura brasileira. Um dos momentos mais conhecidos, da Semana de Arte Moderna é aquele em que o escritor Ronaldo de Carvalho lê o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que é uma grande crítica à literatura parnasiana. Manuel Bandeira não participou da semana, morava no Rio de Janeiro nessa época, mas deu a bênção para que o seu poema fosse lido. E Os Sapos dizem que, na época, chocou a plateia do Municipal a tal ponto que as pessoas começavam a imitar o coachar dos sapos durante a leitura. Mas vamos lá. Os Sapos, de Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro
parnasiana aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoante de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro, ou bem de estatutário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos-pipas, um mal em si cabe, falam pelas tribas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio.